Olá, amigos, uma alegria falar com todos vocês. Hoje eu tenho uma imensa alegria internacional. Meu amigo Lucas, que eu conheci em Amsterdã, ele fala direto de lá. E hoje ele vai deixar muitas dicas legais. Esse cara me levou para a agência dele, me deu umas ideias muito loucas, que hoje é realidade no mundo, em 2007, quando eu conheci, e vocês vão gostar muito. Espero que gostem da conversa hoje. Lucas, quem é Lucas e como Amsterdã, como você fez essa trajetória aqui de São Paulo para chegar. Foi São Paulo, Lucas? Foi o Interior de Minas? São Paulo. São Paulo. São Paulo para Interior de São chegar Paulo. aí em Amsterdã. Microfone Bom, seu. primeiramente, meu querido, um prazer falar contigo. Obrigado pelo convite. Também admiro bastante a sua trajetória. Você é uma pessoa de ótimo coração e também super trabalhadora. Então, são duas coisas muito importantes, né? Ter essa força de vontade de vencer e ter o coração bom, né? São as coisas Obrigado. mais importantes. Então, obrigado pelo convite. É engraçado, porque é o lugar onde te conheci, na Sweet Bob. Agora eu sou o proprietário desse local aí. Foi uma coincidência, né? Fiquei muito Mas, feliz de enfim, saber. eu acabei vindo para Amsterdã por primeira vez. Às vezes eu falo um pouco devagar, por causa que às vezes eu não falo muito em português do Brasil, né? Mas eu acabei vindo para a Holanda a primeira vez com 14 anos. Os meus tios me convidaram para vir para cá, então foi minha primeira experiência. Então tinha acabado o ensino fundamental e vim fazer o colegial. Felizmente, como eu já comecei estudando o holandês intensivamente, eu acabei aprendendo em 6 meses. E aí já pude começar a estudar com os holandeses normalmente. E a minha primeira experiência foi que já nessa época eu estudava com, eles chamam aqui de asielzoekers, são pessoas refugiadas. Então, muitos países da Europa acolhem crianças de países em crise, como no Afeganistão, etc. E naquela época tinha bastante angolano. E às vezes eram crianças de 14, 15 anos que tinha marca de tiro já no corpo, e aí a Holanda dava psicólogo para eles, estudo, e tipo uma mesada até eles completarem 18 anos. Aí às vezes eles poderiam continuar no país ou poderiam voltar, mas me colocaram com eles porque eles também falavam português. E aí foi quando começou a minha experiência na Holanda. Amsterdã era totalmente diferente, tinha bastante droga, era bem feio perto da Central Estação. Hoje é uma cidade muito melhor, graças ao esforço da comunidade e das políticas também em transformar essa cidade nessa maravilha que é hoje. Mas há 40 anos atrás, até os canais aqui de Amsterdã era quase igual ao Tietê. Nossa. Hoje o pessoal até nada aqui. Então, eu acho que o importante aqui da Europa, ou da Holanda, é a parte do humanismo e a parte da história combinada com a inovação e a tecnologia. Então, sempre do desafio, que aqui era brejo, né? Então, é abaixo do nível do mar. Já começa esses os desafios da Holanda. E aí eu vim aqui com 14 anos, começou minha trajetória. Depois, mais tarde, voltei para o Brasil, fiquei um tempo lá, morei em Barcelona, morei em Madrid. Em 2011, eu voltei para Amsterdã para começar a trabalhar para a primeira empresa de vídeo online do mundo, a Zoomin. E naquela época, os únicos clientes eram o Yahoo, o MSN, porque não tinha muitos sites, muitas plataformas. E o sonho desse CEO era criar uma televisão, só que era muito caro, né, você ter licença. Então ele falou, vou criar uma televisão online. A internet estava crescendo. E aí ele teve a ideia de criar o pre-roll, que é aquele comercial chato que a gente vê hoje antes do YouTube, nos vídeos do YouTube, como um parâmetro mesmo de monetização do conteúdo. Então tinha muito inventário, muitas visualizações, mas as agências de publicidade ainda não investiam no digital. Era mais assim, Sou o jornal, criador, Lucas, offline. desse Foi o comercialzinho. criador. Que show. Como é o Foi nome o do CEO? criador e a Riemens. E você teve a oportunidade de trabalhar com ele. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, um cara super visionário. Ele criou várias empresas, ele ainda tem um portfólio bem legal. Mas naquela época era difícil, porque a gente investia não só no vídeo, mas investia no desenvolvimento da internet. Mas muito da tecnologia que nós temos hoje veio por conta do investimento no mundo digital, no mundo publicitário, que depois, quando estourou, aí veio o Facebook, veio o YouTube, que é a maior plataforma de vídeo, né? E aí o vídeo estourou com a velocidade da internet, porque para vídeo você precisa de banda larga. E naquela época, no Brasil, era muito internet de escada ainda. Uhum. Então, para o vídeo crescer, a internet também tinha que ficar rápida, entendeu? Mas a gente já sabia que isso ia acontecer. Mas o pessoal ainda não acreditava, né? Porque
televisão, tudo é TV. Você acha que o pessoal vai deixar de ver TV para ficar vendo videozinho da internet? E a diferença é que naquela época o que nós fazíamos era comprar os vídeos brutos das agências de notícias maiores do mundo, traduzia eles e fornecia para essas plataformas, para o Yahoo e para a MSN, e a gente tentava vender o inventário, as visualizações, com essa forma que na época a gente conseguia também rastrear quem que era a pessoa, não tinha tanto proteção de dados. Então foi também um trabalho de inteligência publicitária, mas no sentido de gastar menos na televisão e realmente garantir que a pessoa estava vendo a sua marca, estava vendo o seu produto, e por nicho. Então, depois começou a ter vídeo de gato, começou entretenimento, mas antigamente, acho que vocês podem até lembrar, conteúdo era novela, filme e jornal. Uhum. Não tinha muito mais que isso, entendeu? E aí na internet começou a ter vídeo viral de gato, aí começou a ter os YouTubers. Então naquela época era difícil para eles falarem que eles queriam investir nisso. Os pais Uhum. também não gostavam. Então eu acompanhei todo esse desenvolvimento. Nós vendemos essa empresa em 2019, mas eu fiquei como diretor e procurador aí no Brasil até 2019. E do nada até milhões, nós crescemos bastante. E o Brasil hoje é o segundo maior mercado do YouTube, do Facebook. É um país muito digital. Até nos últimos 3 anos vieram muitos brasileiros trabalhar para cá como programador. Então, o Você brasileiro me, se tornou bem tecnológico. que coisa boa. Lucas, lembra que você me falou quando eu fui na agência uma vez, você me falou que o mundo tornaria cada vez mais vídeo, isso em 2017, mais ou menos, que você me falou. Você percebeu essa evolução? Realmente, pelo que eu vi, a minha percepção dessa sua frase é que tornou uma realidade. Qual que é a sua percepção hoje dessa sua previsão? Não, é uma realidade. A geração mais jovem, ela lê menos, então ela vê mais vídeo. Isso se pode constatar pela Netflix, uma plataforma VOD. Você pode ver que a própria Amazon investiu nisso, Apple TV, também tem o YouTube, que é um exemplo muito grande, tem a própria Zoom, que nós estamos usando. Então, isso cresceu, mas teve algumas disrupturas. Então, por exemplo, na questão do jornalismo, hoje não tem mais tanto jornalismo, então não tem às vezes tanta moral no conteúdo, não tem uma curadoria. Hoje tem o monopólio de certas plataformas, como as que eu mencionei, que é o Facebook e o YouTube. Então, antes você tinha as marcas, as agências de publicidade e os veículos, né? Então, a maioria dos veículos antigamente era de jornais, Uhum. que eram fortes. E aí depois o pessoal foi escolhendo mais por entretenimento, essas coisas. Então, com certeza é vídeo, tanto é que o marketing digital é um fato. Se você é uma empresa, você nem precisa ter local físico, mas você tendo um Instagram, um Facebook e um YouTube, já é o suficiente para você começar um business. Então, Sim. com certeza, é um fato. Só não tem muita curadoria. Então, hoje a regra na internet é hook me or lose me, ou seja, me seduza ou me perca. Você tem 3 segundos. Então, antigamente, a diferença é você estava vendo TV, era ali a programação que tinha. Hoje, se não tiver aquele engajamento, você fecha a janela, vai ver um outro vídeo. Ou seja, a atenção das pessoas ela é mais curta. Então, as pessoas não ficam esperando para ver algo. Não, elas vêm quando elas querem e no momento que elas querem, no computador, no celular, não importa. Essa que é a diferença. Então, o inovador do Netflix não é ser uma plataforma de audiovisual, mas é o script dela que se chama Anti-Hero. Então, por exemplo, você cria essa confrontação moral. Você tem o exemplo do Pablo Escobar, que a pessoa pensa que ou ele é um herói ou ele é um vilão. Ou seja, em vez de você focar no good guy and bad guy, o final feliz, a verdade é que nem sempre tem um happy end. Então ele fica sempre mostrando o lado do personagem humano. Tanto todo mundo tem lado ruim, todo mundo tem lado bom. Ninguém é 100% ruim ou 100% bom. E por isso que o Joker bombou tanto nas bilheterias, porque começa a fazer esse tipo de questionamento nas pessoas. E o confronto dessa dicotomia humana, né? É Eu, humano, é humano, com certeza. Então, o que muda é que a parte de linguagem audiovisual não está só na parte das imagens, mas está na parte do roteiro, do storytelling. Então, essa que é a parte importante.
E, enfim, aqui na Europa, se você for acompanhar, as coisas são incríveis. Com o café, eu aprendi que o café, na verdade, vem do Iêmen. Então, naquela época, a Europa ela era global, ela era como a internet. Então, ela saía da Europa, ia lá para a América do Sul, dava espelho para os caras, pegava ouro, voltava, bancava mais viagem, ia para as Índias, aí ela fazia seleção genética, escolhia a melhor vaca de leite da Índia e trazia tudo para a Europa, para ela poder ter produção. E aí a Europa foi espalhando cana-de-açúcar, café, chocolate nas colônias. O chocolate, por exemplo, eu aprendi que ele vem do México. Os astecas consumiam com pimenta e chegou para a Europa por primeira vez em 1600. E um holandês criou a máquina que separava a manteiga de cacau do chocolate em pó. E aí o chocolate em pó foi uma revolução. E no Brasil, na América do Sul, a nossa sobremesa era doce de leite. Cozinhava o leite, podia manter fora da geladeira, bastante açúcar, né? E aí, quando a Nestlé trouxe o chocolate em pó, nos anos 40, eleições presidenciais, Eduardo Gomes era brigadeiro do Exército. Aí ele falou assim: se for eleito, as mulheres vão ter direito ao voto. Aí uma confeiteira misturou por primeira vez leite condensado com chocolate em pó. E criou o brigadeiro, esse doce aí. Mas pouca gente ainda conhece essa história. Infelizmente, ele não ganhou. O slogan era: o novo homem para resolver os velhos problemas do Brasil. Oh. Muito, muito atual, né? Muito atual, muito atual. Cara, E fantástico. daí o que aconteceu? A Europa fez nessa época expansão marítima, foi levando esses produtos, criando como se fosse um inventário mesmo, né? Então na Holanda nasceu o Stock Markets, aí vinha aqui às vezes traziam índio para cá, fazia aquelas encenação. Então cada parte da Europa, uma queria evangelizar os pagãos, outra queria realmente mercancias, cada uma tinha um interesse, mas trouxe um grande desenvolvimento, porque aqui na Holanda, por exemplo, era brejo, não tinha açúcar, não tinha água quente, o pessoal passava perrengue mesmo, sabe? Era bem difícil. E foi isso que a necessidade que fez eles criarem novas formas de sair daqui, expandir, construir a questão dos molinos, aquelas engrenagens. E aí depois veio a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial criaram a primeira máquina expresso, por exemplo. Então você tinha os orgânicos, né? O café, açúcar, lá nas colônias, e aqui você processava esses produtos, agregava valor e vendia depois o café, vendia o chocolate, vendia o açúcar que vinha da cana. Então, praticamente todo esse processo continuou até, vamos falar assim, 2015, por aí, sabe? Até um pouco antes da internet. A tecnologia sempre funcionou dessa forma. Agora, o que aconteceu é que hoje todo mundo pode ser global, teoricamente. Qualquer produtor de café, qualquer pessoa pode fazer isso. Hoje, a Holanda é o maior exportador de produtos agrícolas do mundo. E a União Europeia é o maior importador de frutas. E o Brasil representa só 6%, porque não produz de forma correta, aí não tem certificação como produto orgânico. Mas, ou seja, tem sempre o potencial, mas o ponto é como agregar valor no meu produto. Enquanto o Brasil ficar exportando extrato de fruta, a China faz suplemento, vende por 100 vezes mais, e a gente tem que exportar, sei lá, milhares de containers de extrato de fruta para comprar um de iPhone, o real, o dólar sempre vai aumentar e o real vai baixar, sabe? Então, a vantagem é que hoje a digitalização é mais barata do que a industrialização. E a questão está em quem consegue agregar mais valor na cadeia, que é do começo até o fim, né? Tudo praticamente hoje é uma plataforma. Então, o produtor e o consumidor final. Que sugestão você dá, ô Lucas, para esses empresários ou microprodutores ou primeiros empreendedores no rumo dessa digitalização? Qual você? Eu tenho uma minha empresa totalmente orgânica hoje, ou totalmente, né, offline, que aqui no Brasil ainda é uma realidade. Que sugestões você poderia dar para aquele, assim, para dar os primeiros passos rumo a essa digitalização e essa globalização que você falou agora? Então, hoje em dia, eu estava até falando com um amigo meu de logística agora de pouco, antes de responder isso, que eu vou dar 2 exemplos para falar sobre isso. E Perfeito. parece que o mundo ficou pequeno. Então, a Holanda é um dos únicos países também que produz o microchip para os carros. E por causa disso, tem milhares de carros no mundo parados e não podem ser vendidos porque está faltando o chip, o microchip. Que hoje
um carro tem muito mais computação do que uma casa, né? Muito mais computadores que uma casa. Por isso que o pessoal está querendo construir agora o Smart Home, para você controlar tudo pelo Google, temperatura, para economizar energia. Até chegar nesse ponto, assim, a gente tem que entender mais ou menos a lógica da digitalização. Eu vou explicar para você. Mas vamos falar que é mais ou menos assim, igual eu falei da parte da publicidade. Então, você tinha antes poucos canais, né, de distribuição, tinha Globo, etc., canais de televisão, e hoje você tem, sei lá, milhares ou milhões de YouTubers. Então, isso significa que você tinha uma receita, que era muita de publicidade, 80% ia para a Globo, hoje ela vai 20% para a Globo, vai 30% para o YouTube, 20% para o Facebook, ela é mais distribuída. Então, mais pessoas têm acesso a essa verba, vamos falar assim, né? A esse orçamento. Mas tem mais descentralização. Então, a digitalização, a princípio, ela tem que meio que democratizar as oportunidades e criar descentralização. Então, por exemplo, aqui tem uma verba para o meu bairro. Aí tem os projetos, quanto que custa cada um, os próprios vizinhos podem votar e escolher onde aquele dinheiro vai ser investido. Então, eu, como cidadão local, decido onde que a prefeitura vai colocar o dinheiro no meu bairro, usando a tecnologia. Então, lembra, por exemplo, antigamente, quando você ia viajar, aí você tinha que trocar o dinheiro? Sim, Nos câmbio. anos 80, por aí, antes de ter cartão de crédito? Aham. Antes não existia cartão de crédito. Era. Então, essas empresas, quando elas faziam câmbio, elas tinham 20, 30% de margem, 10%. Hoje você vê o Pix, todas essas coisas, a porcentagem diminuiu bastante, mas a facilidade aumentou muito mais. Então, isso faz com que cada consumidor tenha mais poder do que antes. Então, o que vende não é necessariamente a marca. Mas para chegar no ponto da digitalização, táxi. O que a gente vê a questão do Elon Musk, ele é um cara visionário também. 90% dos carros eles ficavam parados. Então a pessoa pega o carro, vai para o trabalho, fica trabalhando, o carro fica parado, pega o carro e vai para casa. Então não faz sentido a gente comprar cada vez mais carros, sendo que 90% do tempo ele fica parado e quando a gente anda tudo junto. Sim. Não faz sentido. Então, que foi o que a Uber fez, né? Ela falou assim, o carro ele tem que estar sempre em movimento. Toda vez que ele está em tempo ocioso, você está perdendo dinheiro. Então, antigamente, sei lá, uma pessoa tinha uma casa na cidade, tinha uma casa na praia. Ele ia na casa da praia 2 meses por ano, por exemplo. O restante era só custo. Então, como monetizar, fazer com que aquele passivo se torne um ativo? B&B. Então, não estou usando a casa. Então, com o próprio dinheiro que eu ganho, eu consigo pagar os custos. Então, isso parte até no princípio do seu tempo. Tanto o rico como o pobre, todo mundo tem 24 horas por dia. Então, a questão de gerenciamento e otimização está no seu próprio tempo. Então, como você consegue gerenciar 100 empresas ou você consegue gerenciar uma empresa? Como você consegue gerenciar 10 pessoas ou como você consegue gerenciar 1 milhão de pessoas? Então, isso está justamente nessas métricas. Então, eu acho que a parte da digitalização, ela começa pela parte do coração. Então, toda vez que você vai começar um business, eu acho que primeiro você tem que perguntar, ok, como que eu quero agregar valor? Porque hoje em dia, tudo que você começar a partir de hoje vai demorar um pouquinho para ganhar dinheiro. É claro que tem exceções, entendeu? Mas Uhum. hoje é muito mais assim. Então, eu acho que você tem que começar pela missão. O que te motiva emocionalmente? Ou qual é a sua ambição positiva nesse business? O que você está criando? Você está criando um business para capitalizar uma forma oportunista, você quer ser oportunista e só ganhar dinheiro, ou você quer construir um business para construir valor e realmente fazer a diferença. Tipo o Elon Musk. O Elon Musk só perdeu dinheiro até 2019. Agora ele é o cara mais rico do mundo. Ele está chegando primeiro a chegar num trilhão. Por quê? Porque eles sabiam que as pessoas iam usar cada vez mais carro elétrico. Ele falou com a Dilma. A Dilma, por causa da Petrobras, pensou, melhor não. Mas aqui na Holanda, por exemplo, é o segundo maior carro da Tesla. Então, isso vai aumentar. Olha no Brasil, questão de logística. Centralização em rodovias, preço do combustível aumentando, combustível fóssil, entendeu? Então, é Sim. muito difícil para Então, dessa forma ganhar dinheiro.
Aqui tem um movimento de greve em São Paulo, parece que está um pouco mais forte nos portos, na logística, né, Porto Santos. Greve de motorista que vinha ameaçando há tempos, e então está causando um burburinho grande lá. E você está falando disso, do Elon Musk, e o túnel dele lá, né, a história do que ele ia fazer de Las Vegas, da costa oeste para até a alta costa, já está em start, porque eu vi alguns burburinhos. Já está startado esse projeto do Musk, você sabe dizer? Então, eu acho, não sei em detalhe não, ele tem essa empresa que chama Boring, Uhum. que é uma forma eficiente de escavação. Aí tem a SpaceX, que é para voos espaciais, como Richard Branson, e tem a Tesla, mas a que mais está crescendo agora é a Tesla, e eles precisam melhorar a tecnologia da bateria, tanto para a bateria durar mais, como para ela ser mais leve. Então, acho que como isso está gerando mais rendimento, ele deve estar focado lá agora. É. O Musk sempre surpreende e surpreendeu o mundo com o mercado financeiro agora com as questões das criptomoedas, né? Como está esse mercado aí em Amsterdã? Como está a história do blockchain, das criptomoedas? Como que está isso para você na sua visão aí, Lucas? Assim, é a nova moda dos jovens, né? Todo mundo quer investir nisso, mas assim, é um mercado que ainda não é regulamentado, então hoje se tem discutido bastante isso, a questão de regulamentação, porque, por exemplo, no stock market, tudo é quase baseado em previsão e execução do time executivo, do planejamento estratégico. Então, o Cryptocoin, vou falar assim, o Elon Musk, ele sabe que se ele começar a colocar Bitcoin no Tesla, o valor vai subir. Então, a questão é que hoje tem muita especulação e muita informação privilegiada que poucas pessoas vão poder ganhar dinheiro. Então, o cripto hoje ele é mais um jogo de aposta, basicamente, do que realmente um mercado financeiro ainda, sabe? Regulamentado. Regulamentado. Perfeito. Isso. Lucas, dos anos que você passou na agência, na Zoom, né? A pronúncia? Zoom, Zumi. zoom in. Qual foi, assim, a maior experiência que você tirou dessa tua vivência nessa agência? Porque, para mim, era muito moderno, era muito, era muito atemporal a criação. As ideias que você falou naquele dia, né, a gente teve um papo mais de 2 horas, foi, para mim, ainda está ecoando assim aqui no meu ouvido. Então, assim, qual foi a experiência mais marcante que você teve na sua vivência? Eu acho que a experiência mais marcante que eu tive foi pensar igual o holandês no sentido de conseguir mudar rapidamente, porque tudo está em constante mudança. Então, você tem que pensar para frente e como você vai agregar valor. Eu acho que a questão é essa, como você vai agregar valor, quero dizer, na questão de resolver um problema. Resolver um problema, pensar numa solução, que é o que vai fazer a diferença, entendeu? Vai economizar um monte de custo. Então, praticamente isso. Fazer mais com menos. Isso. How to do more with less. Já que você já foi aí para o inglês, fala para mim quantas línguas você fala hoje, Lucas? Ah, que eu falo e escrevo 4, mas que Quais, eu arranho mais 3. quais são? Inglês, holandês, português, espanhol, isso daí é tranquilo. E aí, italiano, para lá, italiano, parle français e alemão também. Spreek Duits. Nossa, fantástico. E qual foi, assim, os desafios? Isso facilitou abrir o mercado para você saber tantas línguas? Eu falo agora isso para os jovens, principalmente, para nós também adultos. Ah, eu acho que o mais importante é conhecer outras culturas. O mundo é uma multiplataforma. E isso tem a questão que a parte rica aqui é multiculturalidade. E o Brasil, ele é uma mistura de culturas, mas às vezes ele é muito monocultural. Eu acho que quando você aprende idioma diferente, você aprende a entender como as pessoas pensam, porque como você se comunica, é como você pensa. Então, por exemplo, o inglês, o holandês, ele é mais curto e direto. O espanhol, o português, a gente dá muita volta para chegar no ponto. Igual eu. Se fazia pergunta precisa, dava uma puta volta, né? Mas é bom que enriquece aqui o diálogo. A nossa cultura ainda está valendo, tá? Ou complica. Mas assim, eu acho que a questão é saber que nós temos diferenças, sim, mas no final somos todos iguais. Mas
Por exemplo, o chinês, ele tem uma forma de fazer negócio. O francês, ele também tem uma outra forma. Então, cada cultura tem uma forma diferente. Então, eu acho que aprender o idioma, essas coisas, se você mora aqui, é um respeito à cultura, é um interesse à cultura, e eu acho que enriquece a parte mesmo de você entender como as outras pessoas pensam e faz você praticar, às vezes, menos erros, vamos falar assim, meio de etiqueta, ou de coisa que às vezes a gente faz sem querer, entendeu? Sim. Mas isso, eu acho que para relacionamentos isso enriquece e pode ser muito bom. Aí em Amsterdã tem cultura, vamos dizer, você fala para os Estados Unidos, você tem muitos lugares, comunidades de brasileiros, né? Boston, Flórida. Aí em Amsterdã, existe muitas comunidades de brasileiros ou não? Ó, assim, muitos latinos e brasileiros, normalmente, eles iam mais para Portugal, Espanha, esses países mais quentes, porque Holanda, o tempo é muito ruim, o clima. Então, às vezes, depois de 2 anos, a pessoa começa a dificuldade. Então, nos últimos 3 anos, aumentou muito a comunidade brasileira, porque eles começaram a tirar passaporte italiano e português e começou a vir trabalhar aqui para empresas globais. Começou a vir também muita empresa multinacional aqui para Amsterdã, ainda mais com o Brexit. Tem lugar que vendeu até em Londres, porque aqui você tem gente do mundo inteiro. Então, eu acho que está acontecendo isso. A Amsterdã está virando o novo trend, o novo lugar da moda. Muitos jovens, muitos talentos novos e muitas empresas estão vindo para cá por benefício fiscal também que você tem. Então, a Entendi. Holanda é tipo um paraíso fiscal. Então, muitas empresas tipo Philips, Heineken, Shell, a própria Embraer, tem tudo um headquarter, uma sede aqui na Holanda. Show. A possibilidade do porto ajuda muito? O porto é um grande captador de recursos para vocês em Amsterdã? O porto de Com Roterdã. certeza. Sim, com certeza. É um dos portos da Europa, um dos maiores portos da Europa. E Amsterdã começou assim, né? Então, desde a época que era o Rio Amstel, os barcos vinham do Mar do Norte e pagavam pedágio ou deixavam os produtos aqui e daqui eles eram distribuídos para a Europa inteira. Então, a Amsterdã já nasceu como um porto para a Europa, desde antigamente. E até porque os holandeses eram muito rápidos, bons em navegação, então, eles traziam muitas coisas especiais para cá e depois revendia, né? Como especiarias, Hum. café, chocolate, todas essas coisas. Eles estiveram no norte do Brasil, foram os primeiros a chegar na Austrália. Então, até hoje, a Holanda era pequena e rápida, igual os barcos eram. Os barcos, eles eram pequenos e rápidos, entendeu? Então, tudo que é Uhum. muito grande é difícil de mudar. O Brasil é um país grande, eu entendo das dificuldades. É igual uma empresa, tipo a Shell ou a Petrobras. Então, mudar, ter energia sustentável. Como que você faz essa mudança, entendeu? Eu Sim, entendo dos desafios. Por isso que, às vezes, um empreendedor menor consegue mudar mais rápido do que um grande. sim, verdade. Só para te informar, Roterdã hoje é dona 30% do nosso porto aqui no estado do Ceará, do PECEM. E a administração de Roterdã está cada vez mais efetiva e crescendo, e fez um grande evento agora aí, né, o Porto PECEM e Roterdã, aí em Amsterdã, e estão assim, uma série de eventos na Europa, captando justamente empresas para virem produzir aqui o principal hidrogênio verde. Como que está isso aí nas suas ideias, nas suas pesquisas ou na sua vivência, Júnior, Lucas? Hidrogênio verde, você tem ouvido falar? Praticamente assim, o pessoal aqui tem que fazer duas escolhas, né? Ou para energia elétrica ou para energia de hidrogênio mesmo. Então, isso daí é o que a Shell quer fazer. Ela quer fazer quebrar. Quando você quebra as moléculas, é o que causa a explosão, é o que gera energia. Eu acho que a Shell vai seguir nesse caminho aí, Do hidrogênio verde. do hidrogênio verde. Puxa, que show. E, e nos Estados Unidos, eu acho, talvez mais energia elétrica mesmo. Perfeito. Lucas, e como é que é a ideia agora? Você é dono da cafeteria. Como que isso aconteceu? Conta essa história para nós. Pois é, com a minha empresa de café, porque eu quero fazer digitalização de ativos orgânicos. O que significa? Eu pego o inventário do produtor de café, a gente cria um inventário digital, transforma isso como um asset management, então gerenciamento de ativo, e aí você pode vender para shareholders, as pessoas podem ser donos,
ou para o consumidor final. E aí você criar viagens, então, por exemplo, vou com um grupo de holandês aí em Minas Gerais, eles ficam uma semana na fazenda, aprendem todo o processo do solo até a mesa, né? Porque você tem 3 artes, a arte da produção, a arte da torra, né? No caso do café, e depois a do processo que é do barista, quando você extrai o café. Então, como eu vi que no vinho, no óleo, já aconteceu isso aqui na Europa, tem o azeite italiano, né, muito conhecido, os vinhos aqui são apreciados. Eu falei, poxa, por que não fazer com o café, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Por que não fazer com o chocolate? Então, tem vários outros produtos. Então, por exemplo, a jaca aqui, meia jaca aqui custa 190 euros, por exemplo. Nossa. Meia jaca. E olha o tanto de jaca que a gente joga fora no Brasil. Ou seja, o fato é, a população está aumentando, a população mundial, mais boquinhas, e tem muitos produtores morrendo. Então, a gente também tem vários desafios climáticos. Então, tem um potencial grande, mas a gente tem que aumentar a produtividade, tem que levar tecnologia. E o ponto é, hoje, se você morar numa fazenda rural, qualquer produtor vai ter que se tornar empreendedor. Então, eu comecei aqui, você tem 2 pontas, a produção e a venda. Eu estou focado aqui na parte de venda. Então, eu vendo o nosso café, agrego valor na parte do storytelling e agora estou fazendo parcerias com produtores brasileiros para eu trazer o café dele direto para os meus pontos de vendas e também levar os holandeses para conhecerem a fazenda, passar uma semana lá de férias. Que show! É uma experiência diferente. Você vai agregar muito. Ficou totalmente diferente a ideia da cafeteria. Ficou totalmente diferente. Parabéns. Pois é, até porque, vamos falar assim, todo mundo gosta de café. Os países escandinavos, Alemanha, Holanda, consomem muito café. Mas às vezes eles... Uma coisa que é engraçada aqui, o pessoal não sabe que a castanha de caju vem do caju. Aí na Europa Os não europeus conhece? não conhecem. Os europeus comem muita castanha, principalmente no frio, né? É bom. Uhum. É tipo a gordura boa. E não sabem que vem da fruta, do caju. Então, ou seja, tem muito tipo de knowledge, conhecimento, que também satisfaz essas pessoas, mas eles não sabem. Então, tipo, o produtor não sabe muita coisa dessa ponta e essa ponta não sabe muita coisa do produtor. Lucas, eu vou te conectar com um cliente nosso que foi também entrevistado nesse canal. Ele criou assim do zero uma produção de castanha, exporta hoje para o mundo todo e é orgânica. E ele certifica os produtores, os microprodutores em certificação orgânica. Está dentro dessa nova regra da OSG, da OSG. E aí eu vou te conectar. Eu acho que vocês vão ter muita. Ele é jovem e vão ter muita sinergia e produtos para trocarem e fazerem esse crescimento. Você vai achar muito bacana isso. Obrigado, vai ser um prazer, com certeza. Que bom. O Lucas, importante é a gente diminuir a porcentagem do middleman, entendeu? sim. Às vezes não é justo. Por exemplo, quando você ia viajar nos anos 70, você tinha lá 10 mil reais, aí você trocava. Só para o cara trocar, ele cobrava 10%. Entendeu? Então tem coisa Uhum. que não é mais justa, não tem necessidade do produtor ganhar, sei lá, 5 centavos por quilo de café, eu pagar aqui 30 euros no quilo do café, entendeu? Quem fica com o dinheiro no meio do caminho? Que é o pessoal discute do chocolate na África. Então tem que ser assim mais realmente fair trade, tem que ser mais justo. Ah, justo. E o consumidor está mais consciente. Ele escolhe agora onde ele compra. De perceber isso, né? Nesses últimos tempos aí, Lucas, que campanha te chamou a atenção? Você já falou dessa questão da justiça aí. Eu vejo que você tem essa visão muito ampla social. Alguma campanha, ou produzida pela Zoom ou por outras empresas que você tenha visto, alguma dessas te chamou a atenção, te despertou isso? O que me chamou a atenção aqui ultimamente é que como Amsterdã está crescendo muito, muitos jovens estão vindo para cá escolhendo por vários fatores, inovação, sustentabilidade, mindset, lifestyle, está faltando casa. Então agora, todas as novas construções, tanto de iniciativa privada ou não, tem que ter 30% reservado para casa social, casas sociais. Aí uma porcentagem que eles chamam de preço médio, middle price, e depois as outras que é mais caras. E aí muda um pouquinho os valores e o tamanho da casa, claro, né? Uhum. Mas eu acho que essa integração,
ultimamente, ela é muito importante, porque se a gente escolher só muito para tecnologia, a gente pode ter, tipo assim, uma massa de useless people e uma massa de superhumans, com ciborgue, geneticamente modificado. Então, a gente tem que conseguir uma forma de integrar, porque a moda aqui, não é a moda, mas vamos falar assim, felicidade aqui, happiness, é o wellness, é bem-estar, não é poder aquisitivo. Eu não entendo, tipo, no Brasil, agentes que às vezes têm melhor condições financeiras, está preso no condomínio, com muro alto, aqueles arames, parece que a gente está entrando no presídio. E aí, Uhum. como que você é feliz se você sai na rua, sabe? Tem perigo, as pessoas podem ser roubadas. Então, ou seja, um país igual o Brasil não deve ter gente mais passando fome, né? Então, Sim. o que eu estou percebendo aqui, o que eu acho que a Europa puxa, é o humanismo. Então, vamos investir em tecnologia? Vamos melhorar? Vamos, mas vamos fazer de uma forma inteligente e acolhendo todo mundo, entendeu? Então, vai ter casa nova, tá faltando casa? Tá faltando casa para o rico, tá faltando casa para o pobre, vamos colocar todo mundo. Aqui, tanto um cara que é lixeiro mora no mesmo bairro do médico, entendeu? Então, quanto mais você ganha aqui, mais impostos você paga. Então, isso é uma regra nova, eu achei muito legal, porque mesmo de iniciativa privada, né, eles fazem os cálculos, construtor tem bastante rentabilidade, né? Real estate traz bastante rentabilidade. Então, eu acho que aqui o governo ele é mais executivo, menos centralizador. Então, ele é executivo, tem essas iniciativas, a gente discute pontos sociais e econômicos e tenta criar uma forma que é boa para todo mundo. Mas não pode, sabe, criar casas novas e excluir quem também tem menos dinheiro e precisa também. Então, eu acho isso muito legal aqui, uma forma de integração mesmo, integrar, sabe? Muito justo, bacana. Lucas, o que te inspira? Como é essa história com o Richard Branson? Você já o assistiu? Já viu? Como que foi? O que que te inspira? Que eu vi que teu último post, vou deixar depois das tuas redes sociais, no link do YouTube. Como foi essa história com o Richard Branson? Por que que ele te inspira? Então, eu fui num evento, eu não lembro o nome, faz acho que uns 6 anos já. Mas ele estava no evento e ele teve uma namorada holandesa antigamente, ela também estava lá no evento, fizeram uma surpresa. Mas ele é um cara muito visionário, porque ele era disléxico também, tinha algumas dificuldades, alguns problemas, e ele sempre quis agregar valor na aviação. Então, antes também tinha mais monopólio do que tem hoje. E até quando ele conseguiu comprar o primeiro avião, que ele falou que deu até medo de voar, um avião meio antigo, assim, na tecnologia antes não era igual hoje, né? E até o sonho que ele tinha na idade dele, né? Já podia se aposentar, tanta coisa, de ainda ir para o espaço, viajar para o espaço. Que ele tem essa empresa que ele criou, né? E ver toda a trajetória dele, do que ele falava que parecia ser uma utopia, e ele conseguir realizar depois. E ele é uma pessoa que realmente se importa com as pessoas, entendeu? Então eu achei, ele é uma pessoa que me inspira, porque ele é uma pessoa que tem dinheiro, mas ele não vive para o dinheiro, e ele trabalha, mas ele não trabalha por horas, ele trabalha para construir valor, algo diferenciado. E quanto mais você conquista, mais, como posso falar assim, mais confiança isso vai dando para você dar passos maiores, né? Então, ele mostra que nada é impossível, mesmo com dificuldade, assim, de dislexia, vamos falar assim, né? Que coisa, bacana. Ele tem um livro aqui no Brasil e realmente é um best-seller, né? É uma mente muito para frente, né? Muito visionária. Pegando esse mesmo gancho, deixa uma mensagem final, seja para o jovem que está nos escutando, que tem o sonho de construir uma carreira ou uma vida aí na Europa, ou seja para o pequeno produtor, para o pequeno empresário que quer dar uma guinada, ou para o profissional mesmo que, de repente, após pandemia, ficou meio desorientado. Deixa uma mensagem para todos nós, Lucas, aí direto de Amsterdã. Tá bom, vou deixar uma frase que eu gosto bastante do Fernando Pessoa, que é assim: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Ou seja, a Caramba, lua, ela brilha tanto para uma pocinha de água, como para o mar, para o lago. Então, não importa se o que você está fazendo hoje parece pequeno, faça o melhor que você puder em tudo.
tanto nas tarefas mais simples como nas mais grandes. Trate da mesma forma o cliente pequeno como o cliente grande. E aí você vai ser todo em cada coisa. Uau, cara, eu adorei. Muito bom. Gostou? Foi eu que Nossa, criei, né? muito show, cara. Eu acho que essa frase te define. Você é isso. Você é grandioso, pelo menos a minha impressão desde então, e você faz tudo com tanto capricho, né? Eu tô doido para voltar aí na cafeteria e ver as mudanças que você fez, ver como é que tá a história do café que você está aí fazendo essa experiência. Incrível. Vai ser um prazer, meu querido. Eu ainda quero trabalhar contigo aí na sua empresa para trazer coisa para a Holanda, viu? Estou à disposição aqui na logística internacional ou na liberação aduaneira, pode contar conosco, em qualquer parte do Brasil. Tá bom? Que Lucas, bom, que bom. muitíssimo, muitíssimo obrigado pelo seu Eu que tempo, pelo agradeço. seu grande conhecimento. E assim que eu tiver o link, eu vou enviar para você, tá certo? Eu que agradeço, meu querido. Foi um enorme prazer falar contigo novamente. Espero que isso possa inspirar. Eu não gosto assim de me fazer de coitadinho e tal, mas também vim de baixo, também morei em periferia e muitas coisas são possíveis, mas o importante é a gente fazer coisas boas, sabe? Eu acho coisas que vão agregar e não pensar só em você. E você também faz isso. Que show, cara. Obrigado.